Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 11. Os passatempos infantis de Krishna. Quando as árvores gêmeas Yamala Arjuna tombaram produzindo um estrondo, como se fossem trovões, todos os vaqueiros da vizinhança correram ao local. Ao chegarem ao local, eles viram as duas árvores Yamala Arjuna caídas no chão, mas ficaram confusos. Eles não conseguiam compreender qual teria sido a causa de isso ter acontecido. Enquanto isso, o menino Krishna permanecia entre as árvores, amarrado pela corda ao ulukala, o pesado pilão de madeira que ele arrastara. Mas seria possível que ele tivesse derrubado as árvores? Quem realmente fizera isso? Qual seria a causa desse incidente? Considerando todos esses fatos espantosos, os vaqueiros estavam indecisos e perplexos. Então todos os meninos vaqueirinhos disseram: "Foi Krishna quem fez isso." Quando ele estava entre as duas árvores, o pilão caiu de lado, ficando transversal às árvores. Krishna arrastou o pilão e as duas árvores caíram. Depois disso, dois belos homens emergiram das árvores. Nós vimos isto com nossos próprios olhos. Devido à intensa afeição paterna, os gopis, encabeçados por Nanda Maharaj, não podiam acreditar que Krishna tivesse conseguido arrancar as árvores de maneira tão maravilhosa. Portanto, não podiam acreditar nas palavras dos meninos. Porém, alguns dos homens, entretanto, ficaram indecisos. Uma vez que se predisse que Krishna era igual a Narayana, pensavam eles, talvez ele tenha feito isto. Ao ver seu próprio filho amarrado com cordas ao pilão de madeira, Nanda Maharaj sorriu e rapidamente libertou Krishna de suas amarras. As gopis costumavam dizer: "Se dançares, meu querido Krishna, dar-te-ei então metade de um doce." Dizendo essas palavras ou batendo palmas, todas as gopis encorajavam Krishna de diferentes maneiras. Nessa ocasião, embora ele fosse a supremamente poderosa personalidade de Deus, ele sorria e dançava de acordo com os desejos delas, como se fosse um boneco de marionetes em suas mãos. Às vezes ele cantava bem alto a convite delas. Dessa maneira, Krishna ficava sob o completo controle das gopis. Às vezes, Mãe Yashoda e suas amigas gopis diziam a Krishna: "Traz esse objeto." Às vezes elas ordenavam-lhe que trouxesse um pedaço de madeira, tamancos ou um pote, e Krishna, quando recebia essas ordens das mães, tratava de cumpri-las. Às vezes, entretanto, como se fosse incapaz de levantar o objeto em questão, ele o tocava e ali permanecia. Só para despertar prazer em seus parentes, ele batia em seu corpo com seus braços para mostrar que tinha força suficiente. Para os devotos puros em todo o mundo, que podiam entender suas atividades, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mostrou o quanto pode ser subjugado pelos seus devotos, seus servos. Dessa maneira, através de suas atividades infantis, ele aumentou o prazer dos Vrajavasis. Certa vez, uma mulher que vendia frutas convidava: "Ó habitantes de Gokula, se quereis adquirir algumas frutas, vinde até aqui." Ao ouvir isso, o menino Krishna imediatamente apanhou alguns grãos e foi negociar, como se precisasse de algumas frutas. Enquanto se dirigia muito rapidamente à vendedora de frutas, a maior parte dos grãos que Krishna segurava caiu no chão. Entretanto, a vendedora encheu as mãos de Krishna com frutas, e seu cesto de frutas imediatamente encheu-se de joias e ouro.
Certa vez, após a derrubada das árvores Yamala Arjuna, Rohini Devi, mãe de Balarama, foi chamar Rama e Krishna, que haviam ido às margens do rio e estavam absortos nas brincadeiras com os outros meninos. Krishna e Balarama não queriam parar de brincar com os outros meninos, mas já estava ficando tarde. Rohini foi chamá-los, mas eles não atenderam. Então ela pediu que mãe Yashoda os chamasse para voltarem, pois ela sabia como agir melhor nessas situações. Embora Krishna e Balarama não quisessem parar de brincar com os outros meninos, mãe Yashoda obrigou-os a virem tomar seu almoço. Devido a seu amor e afeição estáticos por Krishna e Balarama, o leite fluía de seus seios. Então ela disse: meu querido filho de olhos de lótus, vem aqui, bebe o leite de meu seio. Meu filho querido, deves estar com muita fome e cansado de tanto brincar. Meu querido Baladeva, melhor de nossa família, por favor, vem imediatamente com teu irmão mais novo, Krishna. Ambos comestes pela manhã e agora precisais voltar a comer. Rohini então disse: Nanda Maharaj, o rei de Vraja, agora está esperando para comer. Ó meu querido filho Balarama, ele está esperando por ti. Portanto, volta para satisfazer-nos. Todos os meninos que estão brincando contigo e Krishna devem ir agora para suas respectivas casas. Na continuação, mãe Yashoda disse a Krishna: meu querido filho, por brincares o dia inteiro, teu corpo ficou coberto de poeira e areia. Portanto, volta, toma um banho e limpa-te. Hoje a lua faz conjunção com a auspiciosa estrela de teu nascimento. Portanto, purifica-te e dá vacas em caridade aos brahmanas. Vê só como todos os teus amiguinhos de tua mesma idade já estão limpos e enfeitados com belos adornos por suas mães. Deves vir aqui depois de tomar teu banho, comer teu almoço e te enfeitares com adornos. Aí podes voltar para brincar com os teus amigos. Embora Krishna tivesse todas as opulências, devido ao intenso amor e afeição, sua mãe somente o via como seu querido filho. Assim ela pegou Krishna e Balarama pela mão e levou-os para casa, onde realizou seus deveres, banhando-os, vestindo-os e alimentando-os. Tendo em vista as grandes perturbações que ocorriam em Gokula, todos os vaqueiros mais velhos, encabeçados por Nanda Maharaj, reuniram-se e começaram a considerar o que poderia fazer para impedir as incessantes calamidades que vinham ocorrendo. Naquele encontro, com a presença de todos os habitantes de Gokula, um vaqueiro chamado Upananda, irmão de Nanda Maharaj, que era o mais maduro em idade e conhecimento e muito experiente de acordo com o tempo, circunstâncias e lugar, apresentou a seguinte sugestão para o benefício de Rama e Krishna. Ele disse: meus queridos amigos vaqueiros, para o bem desse lugar, Gokula, e de todos nós, devemos sair daqui, porque aqui sempre estão ocorrendo tantas perturbações, simplesmente com o propósito de matar Rama e Krishna. A criança Krishna, simplesmente pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, de alguma maneira foi salvo das mãos da Rakshasi Putana, que estava determinada a matá-lo. Depois também pela misericórdia da Divindade Suprema, quando o carro de mão tombou, não acertou a criança. Depois foi a vez do demônio Trinavarta, sob a forma de um tornado, pegar a criança e erguê-la perigosamente até o céu para matá-lo, mas, inexplicavelmente, o demônio desabou das alturas e caiu sobre um bloco de pedra. Também nesse caso, pela misericórdia do Senhor Vishnu ou de seus associados, a criança foi salva. Inclusive, ainda faz poucos dias,
que Krishna e seus amiguinhos escaparam quando as duas árvores caíram. Embora as crianças estivessem perto das árvores, ou mesmo entre elas, isso deve ser visto também como misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Todos esses incidentes estão sendo causados por algum demônio desconhecido. Antes que ele venha aqui para criar outra perturbação, é nosso dever ir a alguma outra parte com os meninos até que pare de haver esses distúrbios. Entre Nandeshvara e Mahavana, há um lugar chamado Vrindavana. Esse lugar é muito propício porque há abundante grama, plantas e pasto para as vacas e outros animais. Lá existem belos jardins e altas montanhas e está repleto de condições favoráveis para a felicidade de todos os gopas, as gopis, os meninos e também nossos animais. Portanto, podemos partir imediatamente ainda hoje. Não vamos ficar esperando que outros problemas aconteçam. Se concordardes com minha proposta, prepararemos todos os carros de boi e com as vacas diante de nós, sigamos para lá. Ao ouvirem esse conselho de Upananda, os vaqueiros concordaram unanimemente. Muito bom, disseram eles. Assim eles distribuíram seus afazeres domésticos, puseram suas roupas e toda a parafernália nos carros de boi e imediatamente partiram para Vrindavana. Mantendo todos os anciões, mulheres, crianças e parafernália doméstica nos carros de boi e mantendo todas as vacas na frente, os vaqueiros apanharam seus arcos e flechas com muito cuidado e tocaram cornetas feitas de chifre de búfalo. Dessa maneira, enquanto as cornetas vibravam por todos os lados, os vaqueiros, acompanhados também com seus sacerdotes, começaram a viagem. As gopis, vaqueiras, montadas nos carros de boi, estavam muito bem vestidas, com roupas excelentes, e seus corpos estavam decorados com pó de cúrcuma fresco. Durante a viagem, elas cantavam com grande prazer os passatempos de Krishna. Sentindo então muito prazer em ouvir os passatempos de Krishna e Balarama, Mãe Yashoda e Rohini Devi não se separavam de seus filhos. A cena das duas mães com seus filhos no carro de boi era extremamente bela. Dessa maneira, eles entraram em Vrindavana, onde sempre é agradável de se viver em todas as estações. Eles construíram uma habitação temporária, dispondo os carros de boi à sua volta, de modo a formar uma meia-lua. Ao verem Vrindavana, Govardhana e as margens do rio de Yamuna, Rama e Krishna sentiram grande prazer. Dessa maneira, Krishna e Balarama, agindo como menininhos e falando em linguagem um pouco entrecortada, deram transcendental prazer a todos os habitantes de Vraja. No decorrer do tempo, eles cresceram e assumiram a tarefa de cuidar dos bezerros. Não muito longe de suas residências, Krishna e Balarama, equipados com todas as classes de brinquedos, divertiam-se com seus amiguinhos ao mesmo tempo que começavam a apacentar os bezerrinhos. Às vezes, Krishna e Balarama tocavam suas flautas, outras vezes, enquanto seus sinos de tornozelo tilintavam, atiravam pedras com o propósito de derrubar frutas das árvores. Eles faziam brincadeiras esportivas com frutas como bael e amalaki. Às vezes eles cobriam-se com mantos e, imitando vacas e touros, lutavam um com o outro, rugindo bem alto. E às vezes imitavam as vozes dos animais. Dessa maneira eles divertiam-se exatamente como duas crianças humanas comuns. Certo dia, enquanto Rama e Krishna, juntamente com seus companheiros de folguedo, apacentavam os bezerros às margens do rio de Yamuna, outro demônio apareceu ali desejando matá-los.
Ao perceber que o demônio assumira a forma de um bezerro e se infiltrava entre os outros bezerros, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, falou o seguinte a Baladeva: por aqui há outro demônio. Então, muito vagarosamente, ele aproximou-se do demônio, como se não soubesse as intenções deste. Em seguida, Krishna imediatamente agarrou o demônio pelas pernas traseiras e pela cauda, e com muito ímpeto girou todo o corpo do demônio até que o demônio morresse, e o atirou contra o topo de uma árvore capita, que então caiu juntamente com o corpo do demônio, que assumira uma forma enorme. Ao verem o corpo morto do demônio, todos os vaqueirinhos exclamavam: que bom, Krishna! Ótimo, ótimo! Muito obrigado! No sistema planetário superior, todos os semideuses ficaram satisfeitos e, portanto, derramaram flores sobre a Suprema Personalidade de Deus. Após o extermínio do demônio, Krishna e Balarama terminaram seu jejum matinal e, enquanto continuavam a cuidar dos bezerros, eles perambulavam de um a outro lugar. Krishna e Balarama, as supremas personalidades de Deus, que mantém toda a criação, agora cuidavam dos bezerros como se fossem vaqueirinhos. Certo dia, todos os meninos, incluindo Krishna e Balarama, cada um deles pegando seu próprio grupo de bezerros, levaram os bezerros a um reservatório de água para dar-lhe de beber. Depois que os animais beberam a água, os meninos também beberam. Bem próximo ao reservatório, os meninos viram um corpo gigantesco. Pareciam com um pico de montanha partido e golpeado por um raio. Eles ficaram com medo só de ver esse enorme ser vivo. Aquele demônio de corpo enorme chamava-se Bakasura. Ele assumiu o corpo de um pato, cujo bico era muito afiado. Tendo se aproximado dos meninos, ele imediatamente engoliu Krishna. Ao verem que Krishna fora devorado pelo pato gigantesco, Balarama e os outros meninos ficaram quase inconscientes, como sentidos sem vida. Krishna, que era o pai do Senhor Brahma, mas agia como filho de um vaqueiro, tornou-se como fogo, queimando o interior da garganta do demônio, e o demônio Bakasura imediatamente expelira-o. Ao ver que Krishna, embora tendo sido engolido, não estava machucado, o demônio logo voltou a atacar Krishna com seu bico afiado. Quando Krishna, o líder dos Vaishnavas, viu que o demônio Bakasura, amigo de Kamsa, procurava atacá-lo, ele agarrou as duas metades do bico do demônio com seus braços e, na presença de todos os vaqueirinhos, Krishna muito facilmente bifurcou-o, assim como uma criança parte uma folha de grama. Pelo fato de ter matado o demônio, Krishna satisfez os semideuses dos céus. Naquele momento, os cidadãos celestiais, habitantes do sistema planetário superior, derramaram sobre Krishna, o inimigo de Bakasura, flores cultivadas na floresta Nandanakanana. Eles também congratularam-no, vibrando tímbales e búzios celestiais, e ofereceram orações. Vendo isso, os vaqueirinhos ficaram deslumbrados. Assim como os sentidos são apaziguados quando a consciência e a vida retornam, do mesmo modo, quando Krishna livrou-se desse perigo, todos os meninos, incluindo Balarama, viram que sua vida ressurgira. Eles abraçaram Krishna eternamente e então reuniram seus próprios bezerros e regressaram a Brajabhumi. Então contaram o que tinha acontecido para todos. Ao ouvir um relato de como Bakasura fora morto na floresta, os vaqueiros e as vaqueiras ficaram muito espantados. Ao verem Krishna e ouvirem a história, eles receberam Krishna com ansiedade, pensando que Krishna e os outros meninos haviam retornado da boca da morte. Assim eles olharam para Krishna e os meninos com olhos silenciosos
não desejando desviar seus olhos, agora que os meninos estavam salvos. Os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaj, começaram a ponderar. É muito espantoso que, embora esse menino Krishna tenha diversas vezes defrontado muitas situações que poderiam ter causado a sua morte, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, essas circunstâncias amedrontadoras acabaram sendo extintas. E não ele. Embora fossem muito ferozes, os Daityas, demônios, as causas da morte, não puderam matar esse menino Krishna. Ao contrário, porque vieram matar meninos inocentes, logo que se aproximaram, eles próprios foram mortos, exatamente como mariposas que atacam fogo. As palavras das pessoas que têm pleno conhecimento acerca do Brahman jamais falham. É muito maravilhoso que tudo o que Garga Muni predisse agora estava ocorrendo tintim por tintim. Dessa maneira, todos os vaqueiros encabeçados por Nanda Maharaj, com muito prazer transcendental, desfrutavam dos tópicos sobre os passatempos de Krishna e Balarama. Em êxtase, nem mesmo se davam conta de que pudessem existir tribulações materiais. Dessa maneira, Krishna e Balarama passaram sua idade infantil em Vrajabhumi, ocupando-se em atividades de brincadeiras infantis, tais como brincar de esconde-esconde, construir uma ponte imaginária sobre o oceano e pular para lá e para cá feito macacos.